corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus meu Salvador. Canta comigo se você sabe. Vamos aclamar o nome de Deus, louvar o nome do Senhor nessa oração poderosa de Maria, nossa mãe, Maria Santíssima, que segura a mão de Jesus, ao mesmo tempo que com seu braço ela segura a mão de Jesus, com o seu pé ela esmaga a cabeça da serpente, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ela e o Espírito Santo de Deus está sobre nós hoje. E ela esmaga a cabeça da serpente, porque o Senhor despediu de mãos vazias os ricos, acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, e acolheu a mim, meu irmão, acolheu a você, minha irmã, acolheu a cada um de nós, em Deus, nosso Salvador. Então, se você sabe, canta. Se você quiser, canta forte, canta alto, porque o Senhor fez em mim, fez em ti, fez em Maria, fez no mundo maravilhas. No Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje da liturgia da missa de hoje, Jesus vai dizer: eis que estou convosco um pouco de tempo, e dentro de um pouco de tempo eu vou embora. E logo mais dali um pouco de tempo de novo, eu vou voltar. Os discípulos não entendiam. E Jesus então vai dizer que, porque eu disse para vocês que um pouco de tempo e eu já me vou, vocês ficaram tristes. Vocês podem ficar tristes, mas o mundo se alegrará como Maria se alegrou quando ela encontrou a sua prima Santa Isabel, quando o Espírito Santo de Deus realizou nela, e em Santa Isabel todas as maravilhas que foram realizadas, ela disse: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, bendito, bendito, bendito é o santo nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque estava com Maria e estás conosco. Canta comigo, se você sabe, canta. Canta com fé, bem forte. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, que Deus encha o teu coração, que Deus esteja neste momento alcançando a tua vida, o teu coração, a tua casa, e que nós possamos nessa noite dar o nosso boa noite para Jesus com muita alegria. Afinal de contas, esse cântico de Nossa Senhora é o cântico de alegria de Nossa Senhora, é o Magnificat de Nossa Senhora, é o canto da alegria da mãe, quando ela disse: a minha alma se alegra, minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. É o momento em que Maria é o cântico o maior cântico de louvor de todo o cristão, o Magnificat, onde Maria exalta todo o poder de Deus que realizou nela. E que nesse momento e que nessa noite nós façamos o nosso boa noite para Jesus, louvando, agradecendo o nome santo do Senhor. Eu te pergunto, para começar, você tem algum motivo para louvar e para agradecer a Deus? Sim ou não? Tem ou não tem? Porque muitos de nós, às vezes, somos ingratos e não agradecemos a Deus. Mas hoje nós queremos agradecer ao Senhor. Hoje nós queremos fazer como Maria, fazer como Nossa Senhora, dizendo ao Senhor: manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Por isso que eu digo, minha irmã, por isso que eu digo, meu irmão, vale a pena nós buscarmos dentro do nosso coração essa humildade, que significa o quê? Reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a nossa pequenez, e reconhecer a grandeza de Deus, e reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer a nossa pequenez, porque somos pequenos, somos fracos, somos falhos, somos pecadores, mas Deus está comigo assim como Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, 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 sempre seja louvado. E que o Espírito Santo de Deus, enviado pelo Senhor, possa nos ensinar, possa nos iluminar. Esse Espírito Santo que nós aguardamos dentro da liturgia, a vinda desse Espírito Santo. Dentro de poucos dias, dentro de menos de 10 dias, nós teremos a festa de Pentecostes. E nessa festa de Pentecostes, nós aguardamos e queremos ardentemente que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, nos ilumine, nos encha, nos preencha de tantas graças e de tantas bênçãos. Mas para isso acontecer, nós precisamos esvaziar. Você já viu aquela dinâmica? Todo mundo já viu aquela dinâmica onde é preciso que você esvazie o teu coração. Por exemplo, se você estiver com um copo cheio de água e você for colocar mais água nele, o que vai acontecer? Vai transbordar e vai derramar. Se o teu coração estiver cheio de Deus, se nós estivermos com o nosso coração cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, sabe que se nós colocarmos mais Deus, mais Espírito Santo de Deus dentro desse copo, o que vai acontecer? Vai transbordar. Tem um cântico muito antigo que diz assim, vamos ver se eu vou conseguir, se eu não conseguir, não fiquem rindo de mim, tá bom? Diz assim: enche-me, Espírito,
mais que cheio eu quero estar. Eu o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Fácil, né? Cante junto. Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar, mais que cheio eu quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito, cante, posso muito transbordar. Que é o que eu dizia, que muitas vezes nós estamos cheios de Deus, e que bom, aleluia, glória a Deus se você estiver cheio de Deus. É uma bênção maravilhosa nós estarmos cheios de Deus, porque a experiência do Espírito Santo em nós produz em nós alegria, produz em nós paz, produz em nós paciência, afabilidade. São Paulo vai escrever em uma das suas cartas, falando para nós a respeito dos frutos do Espírito Santo. Os frutos que o Espírito Santo produz em nós. Afabilidade. O que é uma pessoa afável? É aquela pessoa fofinha. Você conhece alguém assim? Hã? Aquela pessoa fofinha, aquela pessoa que dá gosto, você gosta de ficar perto dela. Eu tenho uma pessoa, não sei se eu devo falar aqui, mas tem uma pessoa nesse tempo que nós estamos vivendo, tem uma pessoa que é uma pessoa assim que a gente gosta de ficar perto. Eu vou dizer, se ela não gostar, desculpa, mas é porque não é você que é assim, é o Espírito Santo que te faz assim. Se isso serve também para dar uma quebrada, assim, dizer, tá puxando o saco. Não, é porque o Espírito Santo te torna assim. Uma pessoa afável, aquela pessoa que ela te afaga quando você está por perto. E não sei, posso estar errado, mas o Espírito Santo normalmente não erra. Então, uma dessas pessoas que a gente gosta de estar perto é a Dona Helena, por exemplo. Ela é essa pessoa cheia do Espírito Santo, e o fruto que produz o Espírito Santo nela é essa afabilidade. Mas existem outros frutos que, quando nós pedimos o Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos enche e transborda o nosso ser, o Espírito Santo também produz outros frutos. Fruto de bondade. Você conhece aquela pessoa que é bondosa? Aquela pessoa que parece que não existe maldade no coração dela. Você conhece alguém? Fala aí, que não fique só eu falando. Eu não vou ficar falando aqui também. Mas eu conheço. Tem um irmão nosso, que é claro que ele não está assistindo, claro que ele não vai assistir, talvez nunca chegue nele. Ou talvez chegue, se você está vendo e você conhece ele. Uma pessoa assim que ele exala bondade. Você olha assim para ele e você vê a bondade em pessoa. Se alguém conhece o Neri, um grande irmão nosso de Guarapuava, ele faz, até hoje ele faz um programa, como é que é o nome do programa, meu Deus do céu? Eu sabia o nome do programa que ele faz na rádio, no domingo pela manhã. Participei várias vezes desse programa na Rádio Cultura, no domingo de manhã. É um dos programas. Jesus é o Senhor. Nossa, como é que... Jesus é o Senhor. Como é que eu ia esquecer o nome de um programa desse programa? Jesus é o Senhor. Na Rádio Cultura, domingo de manhã. Ele até hoje faz esse programa. Escute, para você ver. Ouça, tenha curiosidade de ouvir. Domingo de manhã, eu não sei agora que hora. Antes era 7h30, 7h da manhã. Eu sei que não vai acordar domingo de manhã, 7h30, para escutar esse programa. Às vezes a gente diz assim, mas vale a pena. Aí você ouve ele falando, ele fala com aquela voz, e ele... Só que, assim, pelo rádio talvez você não vai saber, mas quando você conversa com ele pessoalmente, você vê ele falando e você sente essa bondade.
de Jesus, a bondade de Deus. Mas não é porque o Neri é bonzinho, é porque o Espírito Santo de Deus gera esse fruto nele, entre outros, né? E assim como na Dona Helena, entre outros frutos, mas o fruto assim que mais se destaca nessas pessoas é isso. E por aí vai. Fruto da temperança. Vai lá e veja. Carta, meu Deus, para quem que ele mandou essa carta e escreveu isso? Os frutos do Espírito Santo. Eu já vejo, eu confirmo e falo para vocês. Frutos do Espírito Santo. As cartas aos... Não é aos filipenses. Ou será que é? Não sei. Para quem ele mandou essa carta. Então ele vai dizendo assim, outro fruto do Espírito, que o Espírito Santo produz em nós, quando nós transbordamos esse Espírito Santo, é o fruto da temperança. O que é a temperança? Temperança é, o nome já diz tudo, é ser aquela pessoa temperada. Você conhece aquela pessoa temperada? Não conhece? Não conhece ninguém assim que seja temperado? Aquela pessoa que dá gosto de você conversar com ela porque ela fala coisas assim maravilhosas. Eu tenho conhecido uma pessoa assim, que assim, sabe aquela pessoa que se fica babando? Eu conheço várias, mas do meu convívio neste momento, o nosso Monsenhor Ailson. Assim, sabe, é saboroso escutar ele falando. Não fica cheio de razão, Padre Ailson. Nosso Monsenhor Ailson vai ficar todo cheio. Inclusive hoje ele fez uma cirurgia, né? Quero pedir para que todo mundo coloque aí nas suas intenções a oração pelo Monsenhor Ailson, que hoje fez uma cirurgia no tendão de Aquiles. Mas ele é uma dessas pessoas que você não se cansa de ouvir. Ele fala, e quando ele conversa, ele é aquela pessoa assim que não se exalta, ele é aquela pessoa que ele ouve, ele te orienta, ele te exorta, ele te corrige se for preciso, mas de uma forma temperada. Ele não se exalta, ele não é sem sal e não é salgado, é temperado, é no ponto certo. Vocês entendem o que o Espírito Santo faz? Agora, isso é porque ele é uma pessoa... Sim, ele é uma pessoa assim porque ele se deixa levar, ele se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela se deixa conduzir pelo Espírito Santo. E aí então o Espírito Santo vai produzindo esses frutos. É claro que o Monsenhor Ailson tem muitos outros frutos que o Espírito Santo, né, muitos outros dons, mas um dos frutos que, na minha opinião, isso eu estou falando na minha opinião, pelo amor de Deus, às vezes alguém vai dizer, eu não concordo. Tá bom, se você não concorda, ok, você não concorda, é minha opinião, desculpa. Monsenhor Ailson, pessoa temperada, temperança, bondade, brandura é aquela pessoa que não é uma pessoa assim que está na temperatura certa também. Temperança, brandura, bondade, paciência é um fruto do Espírito Santo. Paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Você conhece alguém que tem muita paciência? Isso é difícil, né? Muito difícil. Difícil demais encontrar alguém que seja uma pessoa que tenha paciência. Eu lembro muito assim da paciência do São João Paulo II. Não sei, me veio agora assim, mas se eu puxar pela memória, eu conheço pessoas que tinham muita paciência. Tinha muita paciência. E paciência é um fruto do Espírito. Sabe aquela pessoa assim que
pegando fogo e ele está dizendo assim, calma, tudo vai dar certo. Tenha fé, tenha paciência. Outro fruto do Espírito Santo, que é algo muito poderoso e contagiante, é o fruto da alegria. Conhece alguém assim que é muito alegre, muito feliz? Conhece alguém assim que tudo está acontecendo e ele está ali naquela felicidade? Eu conheci uma irmãzinha, uma freira, eu não vou lembrar o nome dela, meu Deus do céu, eu queria lembrar, mas eu conheci uma freira lá na Santa Terezinha. Meu Deus, assim, vamos supor assim, estava chovendo e estava caindo goteira e estava molhando todo o chão e ela estava ali numa alegria, cantarolando, louvando a Deus, porque a alegria vem no coração, no nosso coração. A alegria, ela não é produzida só pelas nossas, como é que é o nome do hormônio que produz alegria em nós? Serotonina, não é? Não sei. Melanina produz alguma coisa da pele, mas eu acho que serotonina, que é o hormônio que produz em nós a alegria, a satisfação, a sensação de satisfação e de alegria. Não é só por isso. Claro, todas essas coisas que eu estou dizendo aqui, que são frutos do Espírito Santo, você vai dizer assim, mas tudo isso, a gente consegue isso cientificamente falando, porque o nosso próprio organismo produz serotonina. É serotonina o nome do hormônio que produz alegria, produz satisfação, produz bem-estar. Então tudo isso o nosso próprio organismo produz sim, claro que produz. Mas quando é um fruto do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, pense numa produção maravilhosa, contagiante. Você conhece alguém que é contagiante, que você chega perto e dá vontade de você ser feliz também, igual ele, igual ela, e você fica pensando, essa pessoa acho que não tem problema, essa pessoa acho que não tem nenhuma dificuldade, e pode acreditar, meu irmão, minha irmã, tem sim. Claro que tem, mas o Espírito Santo é muito maior e o que ele produz em nós, o que ele produz em mim, o que ele produz em você é muito maior. Mas tudo isso só se você deixar ser transbordado por esse Espírito Santo, porque muitas vezes nós não deixamos. Sabe como que nós não deixamos, meu irmão, minha irmã? Eu tinha prometido que eu não ia falar nada hoje triste ou nada que fosse... Eu tinha pensado assim comigo, mas o Espírito Santo também comanda isso. É o Espírito Santo quem comanda a nossa oração, é o Espírito Santo quem conduz a nossa oração. Então ele pede para que eu fale. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso coração está entulhado. Já ouviu essa frase, essa palavra? Entulhado. Ele está entulhado, cheio de entulho. O nosso coração talvez esteja cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento, de pecado, de tristeza, de angústia, de decepção. Agora mesmo, há poucos minutos atrás, nós estávamos lá na igreja fazendo um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Ai, que delícia! Por mim eu ficaria lá a noite inteira, falando, conversando com Jesus. A conversa que eu tive, eu falei de vocês lá para ele. Falei sim. Falei de vocês, contei de vocês para Jesus. Falei para ele, falei, Jesus, esses meus irmãos tão amados, tão queridos, têm rezado comigo todas as noites, nós temos rezado, temos estado juntos aqui. Louvado ao Senhor, como era a nossa proposta hoje, louvar, agradecer ao Senhor como Maria louvou e agradeceu. E nessa adoração tinha uma irmã que estava lá, e o Senhor revelou para mim, para eu falar para ela. Eu falei, porque eu sou desses, eu falo. Eu não sei se a irmã vai gostar ou não vai gostar, se ela vai acreditar ou não vai acreditar. Não sei mesmo, mas eu falei para ela, falei, minha irmã, Jesus está te curando interiormente de um trauma ou alguma coisa que ainda pesa no teu coração, uma lembrança, não sei.
de algo muito negativo, de muito ruim, de muito doloroso que aconteceu com você em uma casa, em um ambiente parecido com como se fosse uma casa. O que tinha de característica nessa casa? Um fogão de lenha. Era perto de um fogão de lenha, assim. E aconteceu algo muito doloroso, muito triste, ou sei lá, muito angustiante na vida dessa irmã. Eu fui lá e falei mesmo, Jesus está mandando eu falar, eu falei. E algumas pessoas assim já vieram me dizer assim, Jorginho, você fica fazendo uma live, você fica falando aí palavra de ciência, fica aí falando cura, fica aí falando, até rezando em línguas. Esses dias você estava rezando em línguas estranhas. As pessoas não vão entender, as pessoas não vão gostar. Eu falei assim, tá bom, eu vou continuar fazendo porque isso é uma ordem do Senhor. Peguem lá no finalzinho, no último capítulo do Evangelho de São Marcos, último capítulo, finalzinho, lá no versículo 14 do último capítulo. Eu não sei qual que é o último capítulo, não sei, deixa eu ver aqui, vou fazer aqui porque eu gosto também de às vezes vale a pena a gente falar e mostrar aqui, porque às vezes se diz assim, fica inventando essas coisas, porque já me falaram isso aqui na nossa live, meus irmãos, minhas irmãs. Eu não ligo, óbvio que eu não ligo, porque é o Espírito Santo quem faz, mas no finalzinho, lá no finalzinho do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, do versículo 14 em diante, mas assim, melhor assim, no versículo 15, ele diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Presta atenção. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é isso que nós queremos falar. No versículo 17 ele diz assim, estes milagres acompanharão os que crerem. Os que crerem. Você crê? Sim ou não? Sim ou não? Fala aí. Você crê ou não? Eu creio. Eu creio, mas aumentar é minha fé, mas eu creio. Então ele diz assim, estes milagres acompanharão os que crerem. 2 pontos. Depois dos 2 pontos, tem a explicação. Qual é a explicação? Ele diz assim, expulsarão os demônios. Você crê? Lembra que você me respondeu? Sim ou não? Crê ou não crê? Ah, sim, você crê. Então, se você crê, o que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, anunciai o Evangelho. É uma ordem, né? Ele não está dizendo assim, olha, se você quiser, se você tiver tempo depois da janta e depois do jogo de truco, depois do jogo de pontinho, depois do jogo de canastra, que você gosta de fazer, se depois que você, sabe, depois que você comer aquele virado de feijão com 17 torresmo, depois que você tomar aquele leite com farinha, depois que você jogar o teu futebol, depois que você assistir a tua novela, depois que você assistir o teu Big Brother, depois que você fizer o teu tricô, depois que você for na casa da tua vizinha, ou que você for na casa das tuas filhas, dos teus filhos, depois que você for na casa dos teus pais, depois que você namorar, depois... Não, ele disse assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a toda criatura. Você é uma criatura de Deus porque você foi criado por Deus, eu sou uma criatura de Deus porque eu fui criado por Deus, então eu tenho que pregar o Evangelho. Por quê? Porque é uma ordem de Jesus. Quem está falando aqui é Jesus, não sou eu e nem é o apóstolo. Quem está falando aqui é o próprio Jesus Cristo, dizendo, ide, então vá, obedeça, não fique se enrolando. E aí ele disse assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tudo bem, se uma pessoa talvez não for batizada, por algum motivo não for batizado, mas ainda assim, se essa pessoa crer, será salvo. Preste atenção. Eu não vou ficar entrando em detalhes teológicos aqui nesse texto, mas quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado.
E depois então, beleza, então se você crê, e se você se propõe a anunciar o evangelho, não é bem que você se propõe, olha, estou aqui fazendo muitas coisas na igreja, você não está fazendo absolutamente nada, desculpa falar, você não está fazendo nada, você está obedecendo o que o Senhor mandou você fazer. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Ele não está falando que esses milagres acompanharão os padres, está dizendo aqui, acompanharão os padres, acompanharão os bispos, os apóstolos, os profetas, os santos, os que crerem. Eu perguntei para você, você crê? Você disse, eu creio. Vai vendo, vai vendo. Olha o que o Senhor está falando para você hoje. Então ele diz assim, expulsarão os demônios, ou seja, você tem poder de expulsar o demônio. Em nome de Jesus, obviamente, não em teu nome. Não vai sair por aí andando na rua, olhando, ô demônio, onde é que você está? Eu vou te expulsar. Não. Mas, se você estiver anunciando a palavra, se você estiver falando de Deus, você pode expulsar o demônio e o demônio tem que te obedecer, porque você está expulsando ele em nome de Jesus por uma ordem de Jesus. E esses milagres acompanharão. Quer dizer, não é anormal nós chegarmos um dia aqui na nossa live e ter que dar uns pé na bunda de um monte de demônio aqui. Não vai ser nada fora do normal, não vai ser nada fora do comum se por um acaso um dia nós estivermos aqui pregando a palavra, obedecendo Jesus, porque esse tipo de coisa vai nos acompanhar. A mim e a você que é um evangelizador. Não era até hoje? Não era até hoje, né, bonitão? Não era até hoje, né, bonitona? É coisinha linda, cuti-cuti você. Mas a partir de hoje você é um evangelizador. Fala para quem está do teu lado, fala para quem está aí com você. A partir de hoje você é um evangelizador. Porque Jesus, repita comigo, porque Jesus mandou, ide. Ele não falou, pense um pouquinho, depois se você quiser ir, vá. Não, ele falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a partir de hoje, você é um evangelizador. Poderá expulsar demônios, né? Em meu nome, Jesus falou, não no teu nome, não de qualquer jeito. Poderá expulsar demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Então esses dias eu estava aqui orando em línguas, porque o Espírito Santo suscitou uma oração em línguas, e eu comecei a orar em línguas. Falar em línguas diferentes, estranhas, falarão novas línguas. Jesus disse isso aqui no Evangelho, não é uma invenção dos carismáticos, não é uma invenção de alguém, não. O Jesus está mandando aqui, e está mandando para quem? Para quem crer. Ele está mandando orar em línguas só as pessoas que são da renovação carismática católica, desse movimento de meio fanático, meio louco que tem por aí? Não? Que dizem, né, por aí, as pessoas rotulam, né? Ah, são um bando de fanáticos que andam por aí, começam a rezar em línguas. Onde é que se viu uma coisa dessa? Onde é que se viu uma coisa dessa? Aqui, no Evangelho. Jesus mandando, falando que acompanharão essas pessoas que creem. Falarão novas línguas. O que mais que ele falou que vai acontecer? Manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal. Aqui ele está dizendo assim, vocês vão passar por algum perigo, mas não tem problema, porque vocês vão passar por esses perigos e nada lhes fará mal. Porque não é só porque Jesus está falando aqui, já lá no Salmo dizia, no Salmo 90 vai dizer assim, o Senhor mesmo mandará os anjos para que os anjos nos protejam para que nós não tropecemos em nenhuma pedra. Manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Veja aqui, esse versículo final, aqui no finalzinho diz assim, imporão as mãos nos enfermos e eles ficarão curados. Opa, calma lá. Ficarão curados, sério? Então, irmão, minha irmã, você crê? Você crê? Sim ou não? Se você crê, esses milagres acompanharão você na tua evangelização, na tua missão,
na missão, que não é uma coisa que nós estamos fazendo assim. Aí tem gente que vai uma vez na igreja por semana, vai na missa lá uma vez por semana e diz assim: bom, já fiz com a minha obrigação. Não está cumprindo com o que o Senhor falou. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Será condenado por quê? Porque não creu. Crer não é acreditar, abençoado, abençoada. Crer não é você acreditar. Ô Jorginho, agora está me dando um nó na cabeça, está dizendo assim, como é que é? Você está dizendo que crer não é acreditar, que é então? Crer é confiar. Justamente a palavra fé, o crer é para quem tem fé. A palavra fé, ela vem de lá do grego, vem do latim, e ela vai acabar significando fidelidade. Eu não vou ficar aqui falando essas coisas, que essas coisas são meio chatas. Mas tudo assim, chata de ficar explicando. Quem sabe se num outro tipo de programa que a gente combine de fazer, talvez lá no YouTube, talvez fazer uma formação. Aí sim, aí a gente combina, aí a gente marca, mas vocês nem estão indo lá se inscrever no YouTube, então, não sei, muito pouca gente está indo se inscrever lá no YouTube. Jorginho é em Pitanga. Entra lá no YouTube, se inscreve, curte os nossos Boa Noite com Jesus. Tem acho que uns 30 Boa Noite com Jesus lá, 40, sei lá quantos Boa Noite com Jesus. Curte, compartilha, manda para os parentes, manda para os amigos, manda para quem tiver que mandar. Por quê? É a nossa oração, é o nosso momento em que nós estamos aqui, é o momento em que o Espírito Santo nos impulsiona, é o momento em que o Espírito Santo enche e transborda o nosso coração, e o nosso coração transbordado de graça e de bênção, ele produz frutos, e esses frutos do Espírito Santo são bondade, afabilidade, temperança, a alegria que muitos têm em Deus. Então tudo isso produz. Além disso, fortalece a nossa fé e nos faz ler, compreender e obedecer a palavra de Deus, que diz aí no Evangelho narrado por São Marcos, capítulo 16, versículo 15 até o 17, que vai dizer assim, que vai falar: ide, abençoado, pregue o Evangelho, anuncie a palavra, faz parte da nossa vida anunciar o Evangelho, é uma ordem de Jesus. Então, é isso, Maria recebeu o Espírito Santo, mesmo antes de receber essa ordem de Jesus, ela saiu correndo e foi até Santa Isabel. Não tem aquela música que diz assim: a primeira que anunciou foi a Virgem Maria, e gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu. Veja como Maria, nossa mãe, Maria, desculpa falar assim, Maria, parece que eu estou sendo desrespeitoso, minha mãezinha. Ontem no grupo de oração, as pessoas estavam chegando e eu ontem fui lá na porta e fiquei lá fazendo a recepção das pessoas que estavam chegando na igreja. É tão gostoso fazer isso, porque as pessoas às vezes chegam na igreja, parece que chegam pesada, parece que chegam encurvadas, assim, parece que chegam assim, tensa, e aí ele pensa que coisa deliciosa você chegar assim e pegar na mão e dar um abraço e dizer: boa noite, meu irmão, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Talvez nunca essa pessoa ouviu na vida alguém dizer que bom que você está aqui. E ontem eu dizia isso. Aí algumas pessoas ficavam às vezes uns meio sem jeito, assim, outras dava para ver, mudava a fisionomia da pessoa na hora, a pessoa entrava ali sisuda, com a cara fechada, e quando você dava esse abraço, você dizia: boa noite, seja bem-vindo, transmitindo essa paz que vem de Deus, essa paz que é fruto do Espírito Santo, transmitindo, passando para outro irmão, para outra pessoa. E aí então, veja, meu irmão, é simples. Talvez não precise você ir lá na frente e pegar o microfone. Eu ainda não tenho toda essa desenvoltura. Eu não consigo pegar um microfone, ir lá na frente e fazer uma pregação, fazer uma palestra, falar de Jesus. Eu sou esquisito, eu não consigo, eu sou esquisito, né?
E fica dando, às vezes a gente fica dando as desculpas, né? Como Moisés deu desculpa, como Jeremias. Jeremias era um chorão, vivia dizendo: Senhor, eu sou apenas uma criança, você está explorando menores, porque você está querendo que eu vá anunciar uma coisa, mas depois disso, depois ele: Senhor, me seduziste-me e eu me deixei seduzir. E depois ele dizia: vou falar, vou anunciar a tua palavra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Falador, né? Então, o profeta Jeremias, assim como também Moisés, ficavam lá dizendo, e você talvez esteja nessa fase, dizendo: mas preguiça! Você não quer perder o teu futebol, você não quer abrir mão do teu futebol, você não quer abrir mão daquela tua compromisso lá, social, aquele teu churrasco, aquele teu jogo de cartas, sei lá o que você faz, você às vezes não quis abrir mão para ficar 1 hora na presença do Senhor, como nós temos feito aqui quase todos os dias, e tem sido delicioso, tem sido maravilhoso, porque nós estamos obedecendo o que Jesus mandou nós fazer. Então, minha irmã, só para finalizar esse assunto, de que de vez em quando eu não tenho problema nenhum de dizer, porque eu estou anunciando a palavra de Deus, e é no nome de Jesus que eu tenho coragem de chegar e proclamar, dizer: você está sendo curado, porque esses milagres, esses sinais acompanharão os que crerem. Imporão as mãos e as pessoas ficarão curadas. Você acredita nisso? Mãe, pai, o meu filho está com tanto problema com drogas. Imponha essa sua mão de pai, essa sua mão de mãe na cabeça dele enquanto ele está se preparando para dormir, ou enquanto ele está dormindo. Imponha essa sua mão sobre ele e reze, peça a Deus que cure esse vício das drogas, esse vício da prostituição, esse vício nos games. Filhos que passam dias e noites trancados no quarto jogando videogame. É um vício. Faz mal. Reze para que o teu filho seja libertado. Para que nós possamos viver uma vida em Deus. Para que nós possamos nos desconectar um pouco da televisão, do rádio, da internet, não do programa aqui Boa Noite com Jesus, mas desligar um pouco da internet, nos desconectar um pouco dessas coisas e voltar o nosso coração para Deus. Agora, você consegue fazer isso em casa? A maioria das vezes não consegue. Não consegue. Ontem ainda no grupo de oração, o padre, o Monsenhor Ailson, né, na hora da missa, ele, na homilia, ele dizia assim: os pais não rezam mais com os filhos. Os filhos aprendem a rezar onde? Os teus filhos aprendem a rezar com quem? Alain, Andressa? Você, Andressa, que vai ter um filho daqui a uns dias, você vai ensinar o teu filho a rezar? O teu pai, Andressa. E eu não sei porque Deus está me mandando falar isso. O teu pai, que era um santinho. Você sabe do que eu estou falando. O teu pai rezava muito. 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 Nós vivemos 2 etapas junto com o teu pai. Uma etapa onde nós estávamos cheios de dúvidas, juventude, 17 para 18 anos. Cheio de dúvidas, cheio de incredulidades, cheias de coisas, buscando e sendo rebeldes mesmo, até mesmo contra a igreja. E depois nós, de novo, num determinado momento da vida, nós de novo nos tornamos parceiros, porque nós 2 conseguimos encontrar Jesus, experimentar Jesus e passamos a ser parceiros de anunciar Jesus. Você sabe muito bem disso. E ele, com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida, tanto ele quanto a Hilda, a sua mãe, também te ensinou e te ensinava a rezar. Mas você vai ensinar o Theo a rezar? Andressa, estou falando com você. Alan, vai ensinar ele a rezar? Vai ensinar o Theo nos princípios das coisas de Deus, nos princípios daquilo que é bom, daquilo que é abençoado?
Ou será que você vai deixar ele ser ensinado pela internet, ensinado no mundo? Às vezes a própria escola, ela tá lá e ela não deve ser o lugar onde as pessoas vão aprender a viver. A escola, a nossa escola, o nosso ensino ocidental, ele é um ensino que repassa conhecimento, só isso. Ele não te ensina a viver, ele não te forma para a vida, ele te forma só para você ter conhecimento. E lá na escola, muitas vezes, nós estamos entregando os nossos filhos para a escola colocar na cabeça deles tudo aquilo que não presta. Não por força da escola, a escola está lá para anunciar isso. A escola está lá para passar esse conhecimento científico, para passar esse conhecimento antropológico, para passar esse conhecimento ético, para passar esse conhecimento filosófico, para passar esse conhecimento científico. Já falei científico, né? Então, ela está lá para passar esse conhecimento. É função da escola passar isso. A escola está ensinando os meus filhos sobre sexualidade. É função da escola passar esse conteúdo e ensinar para as pessoas. Faz parte do mundo, faz parte do ser humano. Ela tem que passar. Mas a escola é obrigada a ensinar o teu filho, a tua filha, a viver de forma moral? Não. Quem tem que ensinar isso? Você, pai. Você, mãe. E como é que você ensina isso? Obedecendo o que Jesus mandou. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Os teus filhos são criaturas de Deus, são criação de Deus ou não? Eu falei para a Andressa, mas eu estou falando para todo mundo. É obrigação nossa ensinar. É óbvio que todos nós recebemos dentro de nós, e pelo nosso Deus maravilhoso, recebemos dentro de nós a graça de termos o livre arbítrio. E nós vamos falar disso mais para frente, outras vezes, não sei, quando Deus mandar a gente fala, né? Mas o livre-arbítrio faz com que, num determinado momento da tua vida, você vai fazer o que você quiser fazer. E Deus vai respeitar o que você quer fazer. Ele respeita, ele deixa. Embora, né, isso não faz parte de um batizado. Muitas coisas que nós fazemos não faz parte do afazer de um batizado. E então, por isso, muitos de nós, às vezes, vamos sofrer essa consequência. Porque nós decidimos seguir. Nós ficamos hoje reclamando, por exemplo, não vou entrar nesse assunto, mas vou só dizer, só para te jogar essa pimentinha. Nós ficamos reclamando, ficamos aqui, todo mundo apavorados e claro, o Espírito Santo dentro de nós, ele chora, ele lamenta, ele está triste, está destruído, porque os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul estão sofrendo. É um irmão nosso, é um irmão meu, é um irmão teu que está sofrendo lá no Rio Grande do Sul. E muitas vezes parentes de sangue nossos estão sofrendo. Hoje ainda eu conversei com uma pessoa, ele disse que tem uma pessoa que está ilhada, tá? Ela mora numa casa que é de 2 andares, e essa casa, então ela teve que subir na parte de cima, a parte de baixo está totalmente tomada pela água, e ela está na parte de cima. E aí ela conseguiu falar com o parente dela daqui, conversando com ela lá, perguntou se ela precisava de dinheiro, sei lá o que, né? Ele podia ajudar, que ele queria ajudar. Ela disse, não precisa de dinheiro, dinheiro a gente até tem, graças a Deus, ela disse. Só que nós não podemos sair daqui para ir no mercado comprar, nem mercado, não tem nem comida, não tem água. Eles não têm água, eles não têm comida, eles não têm energia elétrica dentro da casa. E aí? Que sofrimento é esse? E o Espírito Santo sofre junto com a gente. E a gente sofre com o Espírito Santo por causa disso. Mas o que eu quero dar a espetada, sem deixar de sofrer por esse povo que está sofrendo e com esse povo que está sofrendo, mas a alfinetada que eu quero dar é que sabe culpa de quem que é isso? Tua, minha, nossa. Nós não conseguimos viver de acordo com aquilo que Deus pede para nós. E aí então,
nós vivemos numa ganância desenfreada, num mundo de pecado desenfreado, onde nós buscamos ter, ser e poder. É isso que nós buscamos, os pecados lá no começo do mundo. Ser, ter e poder. É isso. Nós queremos ser os maiores, nós queremos ter o poder sobre todos e nós queremos ter muito. Então, para isso, não importa se eu tenho que derrubar árvores, não importa se eu tenho que poluir os rios, não importa se eu tenho que produzir toneladas e toneladas e toneladas de lixo e jogar esses lixos no rio. Enfim, não vou ficar falando sobre isso. Eu tinha prometido e não vou falar. Mas eu queria dar essa alfinetada. A culpa é nossa. A maioria, na verdade, praticamente tudo é culpa nossa. Porque nós temos o livre arbítrio. Então aquilo que nós fazemos tem consequências, meu irmão. Tem consequência. Outro dia eu conversava com uma pessoa, ela dizia assim, mas eu nem faço pecado. Eu falei, eu não roubo, eu não mato, eu não isso, eu não aquilo. Começou a falar ali. Eu falei assim, tá bom. Vai dizer que você não roubou nenhuma caneta esses dias. Hein? Como assim roubou uma caneta? Sim, roubou, furtou. Vai dizer que você não estava num lugar e de repente você levou essa caneta. Mas eu levei por engano. Tá bom, foi por engano, mas você voltou a devolver? Não. Então você furtou. Mas veja, será que Deus vai se incomodar por causa que eu peguei uma caneta? A caneta não era tua, você pegou, então isso é furto. Estou falando materialmente aqui, de uma coisa assim tácita, que dá para você tocar. Situação que você pode tocar. Mas a pessoa continuou nessa negação, porque os negacionistas, infelizmente, eles negam tudo. O negacionista nega tudo, ele nega tudo aquilo que está comprovado, está assim, por A mais B na frente dele, e ele não acredita. Ele fala, não, a minha fonte é mais segura do que a tua. Eu falei, a minha fonte está aqui. Porque não existe pecadão, eu ainda falava para ele, não existe pecadão e pecadinho. Você acha que roubar uma caixa de fósforo é diferente de que roubar um banco? É diferente. Em quê? No pecado? Não, o pecado é o mesmo. A diferença está na consequência desse pecado. Que talvez aquela pessoa não vai te denunciar lá, fazer um boletim de ocorrência e te colocar na cadeia porque você roubou uma caixa de fósforo. Mas se você roubar um banco, é muito provável que a polícia te casse, te procure, te casse, te encontre e te prenda. E você vai passar longos anos na cadeia. É consequência dessa tua atitude, dessa tua ação de pecado. É a tua atitude que vai fazer com que você sofra mais ou menos por consequência desse pecado. Então, mas não existe pecadão e pecadinho, existe pecado. Mas eu só não cuido do lixo da minha casa. Pois é, tá bom. A única diferença é a consequência, mas essa consequência afeta o irmão, afeta as outras pessoas. É como aquelas pessoas que se negam a tomar vacina, eu não vou entrar nessa polêmica. A pessoa se nega a tomar vacina contra o Covid, por exemplo, e ele não entende, eu não quero, eu não gosto. Essa é uma atitude egoísta. Desculpe minha irmã, desculpe meu irmão se você pensa diferente, mas é uma atitude egoísta. Porque, eu já sou imune, eu já tenho imunidade, mas e as pessoas quem você vai contaminar? E as pessoas para quem você vai transmitir esse vírus, essa doença? É isso que o Espírito Santo produz em nós. A afabilidade, a bondade, a brandura, a temperança, a paz. Tudo isso são frutos do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer com que você tenha essa atitude de que também, por mais que às vezes vai até contra aquilo que você acha que você é,
Por mais que às vezes te provam o contrário, mas você acredita que você sabe mais. É como as pessoas que gostam de falar do Papa. Tem gente que anda por aí criticando o Papa. Pelo amor de Deus, você, meu irmão, minha irmã que reza comigo, minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, eu não quero ninguém aqui que esteja falando mal do Papa, falando mal da igreja, falando mal de padre. Ah, eles são pecadores. São. E você não é? Ah, mas e daí eu tenho que obedecer o que o Papa? Claro que tem. Tem sim. E não é uma democracia. A igreja não é uma democracia. A igreja, para começar, é no sistema de monarquia, onde manda o rei, considerado rei, que é o Papa, dentro da igreja, dentro da governança da igreja. Eu não estou falando, acima dele está Deus, mas ele é o sacerdote de Cristo. Ele é o sacerdote de Jesus. Sacerdotes filhos Dei. Então nós temos que obedecer. Mas aí as pessoas acham que, não, eu li no Google, li na internet que é assim, 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 assim. E aí o que você leu, você acha que vale mais do que milhares e milhares de anos de estudo, de compreensão, de vivência. Você acha que vale mais do que tudo isso? Irmão, irmã, não vou entrar nesse assunto hoje também, porque eu prometi, e hoje o nosso assunto ia ser legal, ia ser leve, ia ser bacana. Mas é que é difícil, porque muitas dessas coisas atrapalham. Elas não permitem que nós nos enchamos do Espírito Santo e que nós nos tornemos pessoas cheias da graça de Deus. Por isso, minha irmã, meu irmão, neste momento eu te convido para a gente já ir também para o encerramento da nossa oração. Fecha os teus olhos comigo um pouquinho, se você quiser, e ora comigo. Vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. Reza comigo e pede. Vem, Senhor, neste momento eu te peço, Espírito Santo, para que você venha, Senhor, neste momento, abençoando a minha casa, abençoando a minha família, abençoando o meu coração. Coloca a mão na tua cabeça, meu irmão, diz: abençoa, Senhor, o meu entendimento, abençoa os meus pensamentos, abençoa o meu conhecimento, o meu saber, Senhor, abençoa o meu pensar, abençoa a minha forma de pensar, Senhor, abençoa a filosofia da minha vida, Senhor. Faz, Senhor, com que eu seja afastado e protegido, Senhor, das vãs filosofias que o mundo oferece, Senhor, daqueles pensamentos que o mundo oferece e que são contrários à tua sã doutrina, Senhor, são contrários, Senhor, àquilo que você tem no teu evangelho, na tua palavra. Vem, Senhor, me protegendo, Senhor. Então, vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, vem, Espírito Santo, sobre o meu pensar, vem, Espírito Santo, sobre o meu conhecimento, sobre aquilo que eu já conheço, sobre aquilo que hoje eu fiquei conhecendo, sobre aquilo, Senhor, que eu ainda vou conhecer, Senhor, na tua palavra, na tradição e no magistério da nossa igreja, Senhor. Sim, Senhor, eu não só acredito no que está na Bíblia. Antes da Bíblia vem a tradição, antes mesmo da Bíblia escrita vem a tradição, aquilo que é contado, aquilo que foi contado, aquilo que foi vivido pelos nossos primeiros pais. Senhor, nós queremos te pedir: vem, Espírito Santo, nos convencendo, vem, Espírito Santo, nos dando o ímpeto, a alegria, a força, a coragem, Senhor, para anunciar a tua palavra de maneira especial, para nós começarmos a evangelizar a nossa casa, a nossa família. Aí você diz: como é que eu vou pregar o evangelho para o meu filho se eu não sei? Então aprenda, abençoado. Pede o Espírito Santo nessa noite para que você aprenda, abençoada, para que você possa ser um evangelizador, uma evangelizadora, um pregador, uma pregadora do evangelho, começando aí na tua casa, começando a buscar ler a Bíblia diariamente, todos os dias, comermos, nos alimentarmos da palavra de Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, porque o mundo hoje não deixa, o nosso coração está
cheio de entulho, Senhor. O nosso coração está cheio de coisas que nos afastam, coisas que não permitem, Senhor, que nós nos aproximemos de Ti, Senhor. Mas hoje, obrigado, Jesus, porque hoje, nessa noite, Senhor, você está entrando em muitos lares, você está visitando muitas famílias, você está visitando muitos corações. Obrigado, Senhor, porque agora, neste exato momento, você está tocando o coração dos teus filhos, das tuas filhas, e você está, Senhor, abençoando todos os teus filhos, todas as tuas filhas, e enchendo o coração delas, enchendo o coração deles com a tua graça, com o teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu te louvo, Senhor, diga comigo: obrigado, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Eu te bendigo, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. Eu dou-te graças, Senhor, porque és meu Senhor e Salvador. Obrigado pela vida das pessoas. Eu te agradeço, Jorginho, te agradeço, Senhor, pela vida de todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs que rezam comigo, que rezam aqui na noite, Senhor. Eu quero louvar e agradecer e bendizer o nome do Senhor e oferecer e rezar nessa noite pela saúde e pela vida da Leonice, por exemplo. O aniversário dela foi ontem, mas ontem nós não tivemos o nosso Boa Noite com Jesus, mas o aniversário dela foi ontem. Ela teve mais um ano de vida, mais um motivo, Leonice, mais um motivo para você louvar o Senhor, para você agradecer. Ele te deu mais um ano de vida, e talvez você esteja cansada, talvez você esteja triste, aborrecida, não sei qual é o estado e a situação da tua vida, Leonice, mas hoje o Senhor está te abençoando e derramando sobre você e tua família o dom do Espírito Santo, a maravilha e a bênção do Espírito Santo. É um presente de aniversário que Ele está te dando. Ele está dizendo assim, para que você possa louvar por mais um ano de vida. É mais uma oportunidade que Deus está te dando de viver. Assim como a Leonice, eu quero dizer para todos os aniversariantes dessa noite, desse dia, na verdade, né? De ontem, que nós não estivemos aqui também. Quero louvar e agradecer pela vida, pela graça que Deus dá a cada irmão, a cada irmã. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque como Maria, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Diga para Jesus: Senhor, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Diga: eu quero ser um evangelizador. Eu quero ser uma pessoa que vai pregar, anunciar a tua palavra a toda criatura, começando, ou talvez dentro da minha casa. Já ouviu aquela expressão: santo de casa não faz milagre? Talvez você não tenha condições de anunciar essa palavra hoje, porque talvez a tua vida não permita isso. Você vai começar a falar de Deus, a pessoa vai olhar meio torto para você e dizer: sério? Você? Um bêbado? Um prostituto? Um pornográfico, um mentiroso, um asqueroso, um ladrão, um vagabundo, um isso, um aquilo. Pesa, meu irmão, pesa, minha irmã, pesa, porque o Senhor quer que nós dê testemunho dele. Falar até papagaio fala, mas as nossas atitudes, isso que eu falei no começo, os frutos do Espírito Santo. Por exemplo, Dona Helena, essa pessoa afável, que afaga as pessoas, que acolhe, que abraça, que faz com que as pessoas se sintam bem estar ao lado dela. O Neri, que é essa pessoa que exala bondade. Você vê nas palavras dele, mas não é só nas palavras não, para quem conhece ele no dia a dia dele, eu convivia assim, eu posso dar esse testemunho do dia a dia com ele, a família dele, essa bondade dele. O Monsenhor Ailson, na sua temperança. Você percebe, meu irmão, percebe, minha irmã, como o exemplo, o testemunho, aquilo que a pessoa faz, faz com que as pessoas
sejam... A minha esposa está fazendo um estudo, a Elisane está fazendo um estudo sobre Mariologia. Tão bonito, todos os dias eu ver ela ali se dedicando, estudando, aprendendo sobre Nossa Senhora, sobre os dogmas que a igreja possui sobre Nossa Senhora, sobre as aparições de Nossa Senhora. Tudo isso faz parte do contexto da Mariologia. E a aparição, como é que é o nome da cidade? É Akita, eu acho, uma cidade do Japão. A aparição de Nossa Senhora no Japão, eu acho que é no Japão. Akita, né? É isso? É Akita, né? A aparição de Nossa Senhora lá, para aquela irmã, que é uma irmã mesmo, religiosa, né? Agnes, o nome dela. A aparição para ela fez o seguinte: ela era uma catequista e ela convivia numa casa, num lugar, ao lado de uma pessoa que era budista. Nem cristã era, pra você ter uma ideia. Uma pessoa que acreditava em reencarnação, acreditava nessas filosofias orientais e acreditava no Buda. O Deus dela era Buda. E ela conviveu com essa pessoa, sem essa pretensão, porque esse proselitismo não é legal. O proselitismo é quando você vai e puxa a pessoa à força e você fica forçando a pessoa para ela ser isso, ser aquilo. Mas aquela mulher, a convivência dela com aquela pessoa, da Agnes, da irmã Agnes, a convivência dela fez com que essa mulher, que era budista, se convertesse ao catolicismo, se convertesse ao cristianismo, ao catolicismo, né? Cristianismo e catolicismo é a mesma coisa. O cristianismo começou com os católicos. Hoje existem outros cristãos de outras denominações que se apartaram da igreja, saíram, mas ela se tornou cristã, se tornou católica. E hoje se tornou uma grande catequista na igreja. Catequista, aquela que dá catequese. Não faz muito tempo, eu não vou saber dizer, porque é ela que está estudando, não sou eu, né? Mas algumas coisas assim de relance que eu sei, que eu conheço. Não faz muito tempo essa aparição de Nossa Senhora no Japão. Para essa irmã Agnes, japonesa, é Nossa Senhora que apareceu na cidade de Akita, é isso. Então, veja, é o exemplo. São João Paulo II, uma das frases mais conhecidas de São João Paulo II é que as palavras comovem, mas os testemunhos arrastam. E quantas pessoas estão se convertendo para Deus por causa do teu exemplo, por causa do teu testemunho, por causa dele perceber que você é uma pessoa que não falha na missa, você é uma pessoa que não falha na oração da igreja, você é uma pessoa que é um pagador de dízimo coerente, você é uma pessoa que não é desonesta, você é uma pessoa que vive cheia dos frutos do Espírito Santo, que tem paciência, que tem alegria, que tem brandura, que é uma pessoa temperada, é uma pessoa afável, é uma pessoa querida, é um cuti-cuti. Tudo isso faz com que as pessoas percebam em você uma luz, uma claridão, uma chama e digam assim: poxa vida, o que esse cidadão, o que essa cidadã tem de diferente? Eu vou dizer o que ele tem. Ela é cheia do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por isso. Louvado seja o teu nome. E aí então, vira-se para a pessoa que está aí junto com você, na sala, na cozinha, no quarto, não sei onde é que você está rezando. Fala para essa pessoa, pergunta para essa pessoa: você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser pleno do Espírito Santo?
Você quer ser abençoado com a graça do Espírito Santo? Diga para ele, prometa para ele, para ela, pois nessa noite eu vou rezar para você. E mesmo que seja por 1 minuto, impõe a mão sobre a cabeça dele, sobre a cabeça dela e reze, pedindo o Espírito Santo. Eu não sei rezar. Reze, peça para o Senhor. É o Espírito Santo que vai rezar em você. São Paulo vai escrever lá aos Romanos, no capítulo 8. O Espírito Santo mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aí você começa a rezar em línguas estranhas. Mas essas coisas vão acompanhar aquele que crê. Você crê? Então tá. Então você também pode falar em línguas estranhas. Amém? Amém. Para nós não nos estendermos, que acho que a gente já se estendeu quase 10 minutos a mais do que deveria, para nós não nos estendermos mais, então eu quero agradecer aqui, só agradecer a Deus pela vida da Ilma e da Hilda de Guarapuava, que rezam conosco, pela vida da Irene e da Inês de Ponta Grossa, pela vida da dona Irene aqui de Pitanga, que ontem não veio no grupo de oração, sentimos sua falta, a Cláudia e o César lá de Laranjeiras e de Rio Bonito, a Wanda, que fica lá no norte do Brasil, a Leonice, aniversariante de ontem, a Terezinha Chupcheque e a Terezinha Teretita lá de Guarapuava, o seu Silvio, dona Helena, fofinha, a dona Solange, que está doente, peço oração por ela, ela está com pode ser uma gripe, mas pode ser outra coisa. Nós queremos que Deus restabeleça a saúde dela urgentemente. É uma pessoa muito importante para Deus, para nós. A Rosane, o seu Geraldo, também pessoas muito abençoadas. O Joãozinho, o João Marcos, a Mara, o seu João, a Carol, a Manu, a dona Elizabeth, que são servos lá do grupo de oração e rezam pela gente, rezam pela nossa live. A Laureni, a Lívia, nossa princesinha, a Lívia, Yasmin, a Taeme, que ontem estava no grupo de oração, Deus abençoe, matei a saudade, ela, o seu Claudemir, a Roseli, mãe dela, a dona Sônia, minha mãe, beijo minha mãe, benção, que Deus te abençoe, o Paulo Leandro e a Regina lá de Curitiba, que rezam com a gente também, o Edson Portela, meu grande irmão e amigo, que reza com a gente, a Cláudia Mello, a Silvânia Aparecida, a Lucimar, a Rosilda e a Rosia, a Simone Silva, a Marielle da Quitude também, que sempre está daqui de Guarapitanga, reza com a gente, a Larissa, a Rosane Campanharo, mãe da nossa princesinha Lívia, a dona Aparecida, o seu Feitosa, a Elisângela Porterico, o Daniel lá de Irati, a Alexandra de Rebouças, a Janete Amaral, a Maria de Castro Boninha, a Laíde Ramos, a Joana Almeida, mãe do Zé Felipe, né? E também da mãe ou tia da Ana Vitória. A Ana Vitória também estava rezando com a gente ontem no grupo de oração. Deus abençoe a vida dela, fofinha, Deus abençoe ela. A Jaqueline Almeida, né? Que Deus abençoe e guarde. E todas as mamães que estão rezando com a gente, aquelas que serão mães, né? A Beatriz, né? A mãe do filho do Luan, o Luanzinho, a Maria Cristina, minha irmã, rezando com a gente lá em São Paulo. Deus abençoe e guarde, ilumine, né? O Jefferson, a Tati, o Thiago, enfim, né? Todos que estão rezando, o Josemar e a Rosilda lá em Paranaguá estão rezando com a gente. A Emilane Almeida, que reza com a gente também sempre. Deus abençoe e guarde e ilumine. Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu vou continuar louvando o Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos rezar o terço lá no YouTube e no TikTok, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos rezar o terço e todos vocês estão colocados nos pés de Nossa Senhora para que ela apresente a Jesus. Tá bom? Deus seja louvado, Deus seja engrandecido e exaltado por cada um de nós. Nós encerramos cantando. Eu quero que você cante comigo, se você puder. Se não puder, não tem problema. Ninguém vai ficar bravo. Eu sei que você já está indo embora, já está indo dormir, mas nós queremos pedir que o Espírito Santo de Deus e que Nossa Senhora e os anjos estejam presentes nessa noite, na tua noite de sono, no teu descanso físico, mental, psicológico, emocional, espiritual, nesse descanso
para que amanhã nós possamos ter um dia maravilhoso, cheio da graça de Deus, que Deus possa realizar os planos dele na nossa vida amanhã. Obrigado, Senhor, pelos teus planos serem maravilhosos na nossa vida amanhã, e que no final do dia, amanhã, nós vamos ter o nosso Boa Noite com Jesus. Às 9 horas da noite nós possamos nos encontrar aqui novamente e rezar e dizer o nosso boa noite para Jesus. Então eu quero que você cante comigo se você puder e você quiser, obviamente assim. Manifestou o poder em seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus meu Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém, amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que os odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo carinhoso no teu coração. Louvado seja Deus. Obrigado pela tua participação. Nós nos encontramos no nosso Boa Noite com Jesus amanhã, às 21 horas aqui, se Deus quiser. Daqui a pouquinho, nosso terço no YouTube e no TikTok. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, agora e para sempre. Amém. Te amo, Jesus. Te amo, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus.